Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo no Vasco, atualizações. Vasco joga amanhã contra o Atlético Mineiro e vou falar muito de futebol nesse vídeo, viu? Muito sobre a partida, o esquema, o que o Atlético está armando aí para encarar o Vasco, enfim. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, e falar aí da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Corinthians, estão pagando 1,74 na vitória do Cruzeiro, 3,52 no empate, 5,10 na vitória do Corinthians, tá? Os dois times agora que só tem um Campeonato Brasileiro vão focar, não, o Corinthians está na Sul-Americana, vamos focar aí nesse jogo porque a situação deles no Brasileiro não tá tão boa, beleza? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Como eu falei, né, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do retorno. Lembrar que o Vasco tem um jogo atrasado contra o América, lá em Minas Gerais, então Vasco, América e Vasco, e tem também o jogo atrasado entre Corinthians e Grêmio. Esse eu não sei onde é que vai ser esse jogo, se é na casa do Corinthians ou se é na casa do Grêmio. São os dois únicos jogos que ficaram pendentes do primeiro turno, né? Mas a gente já começa o segundo turno e alguns jogos abrem esse segundo turno hoje, um só em especial, acho que interessa ao torcedor do Vasco. A gente tem São Paulo e Botafogo, tem Inter e Fortaleza, Cuiabá e Palmeiras, Fluminense, América, Cruzeiro e Corinthians. Se pegar Cruzeiro e Corinthians, como eu falei, são times ali que estão numa situação complicada, mas o Cruzeiro, por exemplo, tem 24 pontos, o Corinthians tem 23, o Vasco tem 13, 10 pontos na frente. Com o time que tem o Corinthians, é bem complicado você pensar em Corinthians brigando para não cair, né? Então, eu acho que a tendência é esses times fazerem um segundo turno mais tranquilo, até porque eles tiveram todos, olha só como é que é preocupante a situação do Vasco. O Vasco tinha tudo para sobrar nesse primeiro turno, porque só disputava o Campeonato Brasileiro. Todos esses times estavam envolvidos em outras competições, em 3 competições, a maioria deles, né? Que era a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, ou Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, a agenda para esses times aí, o Vasco tinha uma semana para poder fazer um jogo. Todos esses times aí, o América Mineiro, Corinthians, até o Cruzeiro, todos esses times aí estavam disputando outras competições. A tendência agora no segundo turno é esses times focarem no Campeonato Brasileiro. Vários desses times já foram eliminados aí. A Copa do Brasil, por exemplo, já tem uma final, que é entre São Paulo e Flamengo, né? A Libertadores está se encaminhando para a reta final, poucos times ainda disputando, Sul-Americana a mesma coisa. Daqui a pouco esses times todos vão estar focados só no Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro e o Corinthians, eu acho que com esses 10, 11 pontos na frente do Vasco, dificilmente vão brigar ali ou vão ser ultrapassados. Minha opinião. Mas nessa rodada tem o América, né? O Fluminense encara o América. O Fluminense que vai time titular, acho que joga Libertadores só na quinta-feira, e o América que vem agora também focado só no Campeonato Brasileiro. Era outro time que estava focado também na Sul-Americana. Não, uma correção aqui, o América está disputando a Sul-Americana, né? Ele eliminou o Bragantino, né? Então a América segue na Sul-Americana. Então, uma partida importante para o Vasco, vai ter que ficar o torcedor do Vasco secando o América, porque senão ainda é ultrapassado pelo América. Apesar de que o Vasco tem que olhar para cima agora, né? Não adianta ficar olhando para... O Vasco precisa de vencer, essa é a realidade. Eu vou falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro já, mas não tem esse papinho de jogou bonitinho e empatou. Jogou bonitinho, mas infelizmente perdeu. Empatou com o Bragantino, como eu falei, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Atlético Mineiro. Que se foda, que é o Hulk, que é o Paulinho, que é o Filipão. Tem que vencer jogando em casa. O Vasco tem que vencer o Atlético Mineiro. Eu falei, a cada 2 jogos tem que vencer um. Empatou, filhote, é vitória. Não tem outra opção.
Porque se a gente empata com o Atlético Mineiro, o próximo jogo é o Palmeiras lá em São Paulo, com o time completo. O Palmeiras se deve poupar hoje por causa da Libertadores também, mas contra o Vasco é força total. Então não tem esse papo de empate bonitinho, jogou legal, o time tá se ajeitando. Acabou isso aí, cara. Acabou. Agora é vitória. Ou ganha ou é segunda divisão, né? E aí os jogos de amanhã são jogos que interessam mais ao Vasco. O Vasco encara o Atlético Mineiro em casa, como eu falei, né? Vai ter Curitiba e Flamengo, olha só a situação. Tem que torcer pro Curitiba não ganhar do Flamengo. O Bahia encara o Bragantino em casa. Detalhe, todos esses times que estão ali na parte de baixo, brigando com esse campeonato com o Vasco, jogam em casa, com exceção do América Mineiro, que joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Então o Bahia pega o Bragantino, o Santos pega o Grêmio, tudo em casa. O Goiás pega o Atlético Paranaense, todos os jogos serão realizados em casa. Então tá aí a situação do Vasco, que não pode sequer pensar em empatar. Legal, muita festa, legal, aeroporto lotado, legal, grande contratação, o cara camisa 10 vai chegar aí, não se sabe quando que ele vai estrear, bacana, amanhã vai ter festa também, o reencontro da torcida do Vasco, Maracanã lotado, o Rossi aí, não se sabe se vai ser titular ou reserva, mas vai estar a primeira vez à disposição para a partida. Então aproveitar essa atmosfera para vencer. O importante é vencer. Muita festa só vai valer a pena se ela vier com uma vitória. Se vier com uma derrota amanhã, é um desastre. É um desastre perder amanhã. Aí não adianta francês, não adianta trazer chileno, não adianta ficar fazendo capa docinha, porque vai cair para a segunda divisão. Vai cair para a segunda divisão. Precisa dessa vitória amanhã. É importante entrar focado amanhã, entrar como entrou contra o Bragantino no primeiro tempo, que aí a gente vai... O Atlético não vive um bom momento, foi eliminado das competições, como a gente falou também, é outro que vai focar só no Campeonato Brasileiro, tem desfalques importantes, vai vir com um esquema que eu posso até já adiantar aqui, o Atlético vai jogar 4 jogadores no meio de campo, joga com o Everson no gol, o Saravia, Lemos, Gemerson e Aranda na lateral, aí vem com 4 jogadores no meio de campo, o Bataglia, o Otávio, o Igor Gomes e o Patrick, né? O Atlético tem desfalques importantes nesse meio de campo. O Igor Gomes não é esse jogador, o Patrick é outro jogador contestado pela torcida, né? E aí no ataque 2 jogadores, o Paulinho e o Hulk. Esse é o time do Atlético, provável time do Atlético Mineiro. Talvez o Patrick dê lugar para o Paulinho, né? Então, Paulinho não, para o Pedrinho. Mas o esboço do provável time do Atlético Mineiro é esse aí. Já o Vasco, eu já falei da escalação do Vasco, eu só vou falar da situação do esquema, né? O Vasco pode vir no 4-3-3, que é o esquema que o argentino tá utilizando, né? O Ramon Dias. E aí, nessa situação, você só tira o Orediano e substitui ele com um atacante. Ou o Serginho Kosovo, ou o Alex Teixeira, que tem que ser atacante lá de campo. Ou o... Quem é o outro? O Eric Marcos ou o Rossi. O GE tá dizendo que é o Rossi. Eu acho que não é o Rossi, né? Ou ele pode também abrir mão de jogar com esse outro atacante e colocar outro meia. Espelhar aí o Atlético Mineiro. Aí você pode entrar com o Zé Gabriel, com o Praxedes e Paulinho. Esses 3 serão titulares com o técnico Ramon Dias. E entrar com o Marlon Gomes para você ter ali um meio de campo mais compactado, meio de campo mais fechado, não dá liberdade para o Atlético Mineiro jogar, né? Então há essa possibilidade, só não sei se ela vai ser colocada em prática. Então tá aí, para o jogo de amanhã, quem apita é o Braulio da Silva Machado, o árbitro de VAR é o Rafael Trace, todos 2 de Santa Catarina, né? O jogo só vai ter transmissão do Premier. Aí a galerinha lá que seca da Mamãe Globo já colocou ali, ó, vou colocar aí pra vocês verem. Vasco, nenhum acreditando na vitória do Vasco, 5 empates e 2 acreditando na vitória do Atlético Mineiro. É legal que esses caras normalmente eles colocam e acabam secando aí. E uma última notícia aqui, né?
A torcida do Vasco estava preparando um mosaico para o Maracanã, só que o consórcio que é administrado pelo Flamengo não autorizou a entrada desse mosaico, não autoriza a entrada de faixa, não autoriza absolutamente nada. É um estádio público que é dominado por dois clubes, um só, né? O outro é a tira-cola só para fazer o que o Flamengo manda. Então tá aí, né? Vamos torcer para o Vasco vencer. Desculpa aí a minha sinceridade com relação a muita festa, e que a gente precisa agora é de focar e de uma vitória. É o meu jeito, né? Tem gente que ainda não compreendeu que isso aqui é um canal de torcedor. Não sou jornalista, né? Não sou esses influenciadores que quando desligam a câmera xinga, fala igual o torcedor, mas quando liga a câmera quer ser certinho, né? O politicamente correto. Não, aqui a gente é escrachado mesmo, fala a linguagem do torcedor, perdeu a gente manda pra casa do caralho, venceu a gente comemora. Essa é a essência do torcedor, tá? Então é isso, é assim que é o canal. Curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, desejar para você um fim de semana abençoado e que o Vasco não estrague esse nosso final de semana abençoado, tá? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.